Depois do ponto conquistado em Fortaleza, o Internacional está completamente vidrado na Libertadores da América e nesta segunda o Colorado volta a trabalhar. Existem pequenas dúvidas, mas muitas confirmações. Nós vamos falar sobre a tentativa de balão que a direção colorada quer dar no Corinthians e há um movimento bem positivo para que isso venha a acontecer. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Inter. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Inter KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Passa na KTO e te registra lá, usa o cupom ADUPLA que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa os jogos mais interessantes. Vou te dar um conselho, a semana tá começando, vai de malandrinha, 13 jogos, tu vai lá, aposta empate, vitória ou derrota e se acertar pode levar 100 mil pra casa. A malandrinha custa 1 pila, é uma das brincadeiras lá na KTO para deixar os jogos mais divertidos, sempre com responsabilidade, né? A KTO também te lembra isso. Vamos falar sobre o Colorado, afinal de contas o Inter empatou lá em Fortaleza, no Nordeste brasileiro. Eu contei essa história direto lá de Fortaleza para vocês. E o domingo foi de retorno para Porto Alegre. A delegação voltou para casa com um pontinho na bagagem, com ambiente melhor. A perspectiva é que esse ambiente possa ser melhorado ainda mais na terça-feira, né, com uma vitória dentro da Libertadores da América no estádio Beira-Rio. Então, assim, o saldo foi positivo da viagem. Os jogadores aproveitaram o domingo para descansar, porque nesta segunda os trabalhos serão retomados lá no CT Parque Gigante. A retomada dos treinamentos nesta segunda-feira será marcada por avaliações. As primeiras, Wanderson e Pedro Henrique, jogadores que sentiram no duelo contra o Fortaleza, mas que, como falamos nas últimas horas aqui no A Dupla, não são grandes preocupações. O próprio Wanderson, com quem eu conversei, já se colocou à disposição para o jogo da terça. Ainda assim é preciso dar uma avaliada, porque ele sentiu a musculatura, né? Ter que ver se está tudo certo, mas em princípio, tanto o Wanderson quanto o Pedro Henrique vão para o jogo. Luiz Adriano está confirmado, tá? Ele foi preservado do jogo passado, mas o próprio Mano disse que ele vai jogar. Então não tem nada que fisicamente possa impedir o retorno de Luiz Adriano ao time titular na terça-feira. A questão que precisa ser bem vista é a de Mário Fernandes. O Mário, ele tinha uma possibilidade de ser utilizado no jogo contra o Fortaleza, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Aconteceu que na avaliação física antes da viagem, o Mário foi vetado e ele permaneceu na fisioterapia. O Inter quer saber se há condições do Mário Fernandes ser relacionado para o jogo contra o Metropolitanos. A tendência é que o Mário não seja titular, né? Convenhamos, mesmo que seja relacionado. Mas se o Mário estiver relacionado, já é um ganho positivo, porque daí tu dá uma minutagem para esse jogador, começa a ganhar ele, né, para a disputa do Campeonato Brasileiro. Então a segunda-feira também é importante para esse tipo de avaliação. Lembrando que o técnico Mano Menezes já confirmou, né, alguns jogadores no time titular para o jogo da terça-feira. O Luiz Adriano que eu falei, confirmou a volta do Kehler. Então, assim, são poucos os mistérios do time do Inter para esse duelo. O que eu tenho dúvida, e muita gente no bastidor colorado também tem, é em relação a Gabriel Mercado, porque fisicamente ele sentiu, por isso foi preservado do jogo contra o Fortaleza. E o Rodrigo Moledo deu uma resposta muito interessante fora de casa. Fez por merecer uma sequência. Não sei se o Mano pensa assim, mas se o mercado tá meia boca, é possível que o Moledo seja mantido nesse duelo. Vamos virar um pouquinho a página aqui no Diário do Inter KTO e focar agora em mercado de transferências, porque o mercado está movimentando o bastidor colorado. O empresário de Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, que marcou aqui, né, foi muito bem no estádio Beira-Rio, está em Porto Alegre. O empresário do Bruno Mendes, repito, está em Porto Alegre. E o zagueiro está com uma negociação de renovação de contrato travada com o Corinthians. O problema lá, de acordo com as informações da imprensa paulista, é financeiro. Eles não acertaram ainda salários. O empresário do jogador está em Porto Alegre, tá? O Inter sabe que o Bruno Mendes quer voltar ao Beira-Rio. E o Inter já deixou muito claro ao representante do Bruno que está disposto a receber o Bruno Mendes
no Beira-Rio em 2024. Qual é o grande ponto aqui? O Bruno Mendes pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube agora no meio do ano, já que o contrato dele com o Corinthians encerra em dezembro e essa renovação está travada. Está travada, pode assinar pré-contrato. Vai ocorrer um encontro, tá? Da direção colorada com o empresário do Bruno para conversar, para ver se é possível algum tipo de acordo ali no meio da temporada, algum tipo de pré-contrato. O Inter quer dar esse balão no Corinthians. É importante dizer que esse é um balão, moralmente do jogo, não é antiético, faz parte da legislação, o contrato vai encerrar daqui 6 meses, o jogador não tem acordo com o seu atual clube, ele pode procurar uma nova casa e automaticamente o Internacional não precisaria pagar por esta contratação. Seria um jogador livre no mercado. Agora, é importante você ter em mente que existe um planejamento para isso, tá? A direção colorada quer o Bruno Mendes e está disposta a investir porque já colocou lá na sua planilha que 2 jogadores da defesa estão saindo em 2024. O Inter considera 2023 a última temporada de Moledo e a última temporada de Gabriel Mercado. Por isso quer contratar o Bruno Mendes. Bruno que foi titular agora na primeira rodada do Campeonato Brasileiro com a camisa do Corinthians no jogo contra o Cruzeiro, mas deve deixar o timão no final do ano e o Inter é um dos favoritos para receber o jogador, já que o Bruno se sentiu muito à vontade, se sentiu em casa e ele quer esta volta. Pode rolar esse balão no Corinthians, vamos acompanhar os próximos passos. Para a gente fechar o nosso Diário do Inter agora sim, ainda sobre mercado, eu falei no dia de hoje, nos últimos conteúdos, sobre a proposta do Inter, para ter James Rodrigues. Não houve uma proposta colorada. O Inter ficou sabendo qual proposta seria necessária fazer para ter o jogador. Teve uma conversa. Você pode conferir todos os detalhes desta conversa do Inter com o James Rodrigues e o que ele pede que seja oferecido para assinar com o seu novo clube no cenário sul-americano nesse vídeo que aparece aí na tela. Se você não conferiu, recomendo que dê uma olhada. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. O Tiger Junk tá voltando nessa segunda, tá? Tchau, tchau.